Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Ana Cláudia e como eu disse, que eu ia estar trazendo uma série de testemunhos da minha caminhada com Jesus. Hoje eu vou contar o segundo, de uma experiência que eu tive com Deus e de uma oportunidade que eu não aproveitei também, um erro que tive, Eu vou começar lendo aqui no livro de Salmos 107, do versículo 11 até o 16, que diz assim: como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os conselhos do Altíssimo. Eis que lhe abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Amém. Glória a Deus. Gente, em 2011, no começo do ano, como eu disse, fiz um encontro com Deus e no mês de maio eu decidi descer as águas, ser batizada. E o que é o batismo? É arrependimento, é abrir mão do velho homem, reconhecer os seus erros, reconhecer que você é errada, E eu fiz isso, tomei essa decisão e foi muito importante. Me senti mais feliz ainda por isso, E eu comecei a buscar Deus, orar, e Deus começou a falar comigo. Deus sempre falou comigo, desde o começo Ele começou a falar comigo em sonhos, Uma maneira que Ele se comunica comigo. E aí, gente, um dia eu tive um sonho que a nuvem de glória me visitava. E era tão bom, era tão maravilhoso. Era uma nuvem, era tudo branquinho, branquinho, branquinho. Eu não via Deus, mas eu sentia Deus, Deus estava ali. E Deus falava assim: filha, eu sou contigo. Aconteça o que acontecer, eu sou contigo. E quando eu acordei, eu senti que era algo que ia acontecer. E Deus já estava me preparando, Deus já estava me preparando para algo que ia acontecer. E eu até estava orando, mas eu sentia que era uma luta, era algo que ia doer. Mas Deus estava dizendo que estava comigo. Sabe, gente, no mês de julho, eu perdi meu pai. Meu pai, ele sempre foi um homem muito carinhoso, muito brincalhão. Sabe, às vezes eu até brinco que ele era doido. Eu falo com meu filho, eu falo: meu filho, eu sou meio doidinha, Porque a gente faz brincadeira, a gente conversa, a gente ri, E o meu pai, ele também era doidinho assim, brincalhão com seus filhos, muito amoroso, Mas chegou um tempo de ver uma fase da vida dele que ele agiu de forma diferente. Meus pais se separaram, eu fiquei com minha mãe, eu fiquei com meu pai, eu decidi ficar com ele. Como eu era muito apegada a ele, eu decidi ficar com ele, meu irmão ficou com a minha mãe. Meu pai foi embora, primeiramente nós fomos para o Rio Preto e depois nós ficamos em Manaus, E meu irmão ficou com minha mãe. Mas no decorrer da vida, eu acabei me decepcionando com meu pai, porque meus pais tentaram reatar, minha mãe foi me buscar, primeiramente minha mãe foi me ver em Manaus. E nessa ida, eles tentaram reatar, mas não deu certo, Tiveram várias divergências, brigas. Ele maltratou a minha mãe e aquilo trouxe traumas. E depois daqueles maltratos que aconteceram, eu decidi morar com a minha mãe e meu irmão ficou com meu pai. E aí, gente, nesse período, eu vim embora para Parauapebas. Eu senti falta, porque sempre eu fui muito apegada, Senti falta porque eu sempre fui apegada com meu pai. Sempre. E naquele tempo era muito difícil, as ligações eram orelhão, E às vezes ele ligava. Às vezes ele ligava, mas também não era sempre. E aí teve um tempo que eu sempre queria que meu irmão voltasse e algo aconteceu. E Deus permitiu que meu irmão viesse também para morar com a minha mãe, E o meu pai tinha alcançado outra família e
E ele permitiu que meu irmão viesse morar em Parauapebas com a gente. E eu fiquei muito feliz, porque também eu sempre fui muito apegada com meu irmão, né? O irmão, nós somos diferença apenas de 1 ano. E aí ele veio morar e a gente ficou morando todo mundo junto. E meu pai, ele passou a morar num lugar que eu nem sei o nome direito, mas era um lugar bem distante, assim, tipo numa zona rural, e era difícil ligação, era só quando ele fosse na cidade, aí ele ligava. E quando ele ligava, ele falava com meu irmão e eu, por orgulho, eu não pedia também para me falar com ele, porque de tanto isso, às vezes a gente cria uma casca, né? E a gente, só vou falar se ele pedir para falar comigo. E antes dele morrer, ele ligou alguns dias antes, uns 20 dias antes, ele ligou. E nesse dia, ele falou com meu irmão, mas eu falei assim, eu não vou pedir para falar com ele. Se ele pedir, eu vou falar com ele, mas eu não vou pedir, eu não vou dar esse primeiro passo. E eu fui dormir, sabe? Eu inventei de dormir, esperando meu pai pedir para falar comigo. E ele falou só com meu irmão. E aquela foi a última vez, né? Foi a última vez que eu tive a oportunidade de falar com meu pai. Gente, meu pai, ele passou por problemas psicológicos e dentro do hospital ele cometeu suicídio. E aquilo, gente, foi muito triste pra mim. Imagina eu, uma menina triste, se tivesse naquele momento sem a presença de Deus, passar por tudo isso e aguentar. Deus foi o meu sustento, Deus foi a minha fortaleza, Deus é a minha rocha, Deus que me ajuda. Mas o que eu quero dizer? Que às vezes a gente, por orgulho, a gente não toma o primeiro passo, não vai e fala, não pede, não dá um abraço. Às vezes a gente quer receber um abraço, mas a gente não semeia o abraço. Eu tive uma oportunidade de ter uma última conversa com meu pai, mas eu não aproveitei essa oportunidade, sabe? Às vezes a gente só olha para os erros das pessoas e não olha para o tanto de coisas boas que ela já fez pra gente. Eu tenho até uma folha aqui que eu separei. Mas quando a gente olha, a gente só olha pro que tá aqui, pro pretinho, pro sujinho. E é assim que eu fiz, eu só olhei pro momento que meu pai passou, pro erro que ele cometeu, mas eu não olhei para aquilo que ele era. Meu pai é meu pai, sabe? Seja o que for, pai é pai, mãe é mãe. Eles podem cometer erros, podem falhar com a gente, mas tem uma coisa que a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, né? Então, valorize. Não deixe para amanhã o abraço que você pode dar hoje, sabe? Eu poderia ter falado com meu pai, poderia ter dito: meu irmão, eu quero falar com meu pai, deixa eu falar com ele. Mas eu não aproveitei a oportunidade. Se você tem a oportunidade hoje de abraçar quem você ama, abraça. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode não ter esse dia. O amanhã pode não existir. A Bíblia diz: se você tiver um problema com seu marido, é melhor você nem dormir. Primeiro resolva, né? Primeiro resolva, depois você vai dormir. Da mesma maneira com qualquer um familiar seu. Sua mãe pode errar com você, mas ela lhe ama. O seu pai pode errar com você, mas ele te ama. Eu sei que meu pai me amava. Eu sei que ele me ama, que ele me amou muito, né? Eu sei que eu era especial para ele. Mas eu olhei somente por um momento de fraqueza dele, por erros que ele, num momento que ele não soube lidar com os problemas da vida, né? A forma como ele agiu, porque ele não soube lidar, né? E aí eu não aproveitei essa oportunidade. Eu queria dizer para você: aproveite a oportunidade que Deus te dá. Aproveite, ame as pessoas que estão ao seu redor. Seja o primeiro a dizer eu te amo, sabe? Às vezes quando meu irmão veio para morar com a gente, ele era assim, não tinha costume de dar bom dia, de dar boa noite.
E às vezes eu dormia, quando eu falava boa noite, quando era de manhã eu falava bom dia, meu irmão. Aí ele falava, pra que bom dia? A gente não mora junto. Eu falava, não, menino, tem que dar bom dia, tem que... Eu falava pra ele. Então, gente, seja o primeiro, seja aquele que faz a diferença. E foi Deus que cuidou de mim, né? Foi Deus que todo o tempo me ajudou, me ajuda e ajuda você também. Como está dizendo que Ele louve pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Imagina, gente, Deus é bom pra gente. Imagina que se você pede perdão pelos seus pecados, Deus perdoa e Ele lança no mar do esquecimento. Por que a gente não quer perdoar a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, seja quem for? Nós temos que liberar perdão. Libere perdão, ajude, ame, cuide, dê o abraço. Seja aquele que dá a flor no meio da guerra. Amém?